Você vai notar que há miudezas que precisam ser esclarecidas e resolvidas. E grande o impulso de consolidar e tirar do caminho tudo que vem se arrastando. Assuma o compromisso pessoal de ser paciente, indulgente e bem-intencionado. Não misture as coisas. Divida o conhecimento e permita que as pessoas que viveram e assimilaram mais do que você o iluminem. Você vai concentrar-se nas pessoas em expansão cultural e nas experiências de perdoar. Ouça música, assista a uma peça de teatro ou ofereça-se para doar sangue. A única coisa que você pode dar, que salva vidas e se repõe em 6 horas é o sangue. Lembre-se de que, para ser criativo, você primeiro precisa admirar a arte alheia. E hora de conseguir profunda satisfação relacionando-se com seus semelhantes humanos e o universo. Aceite tudo o que acontecer hoje e seja agradável. Perceba que há uma hora em que é preciso dar demonstrações de compaixão, consideração e tolerância. Certos sacrifícios podem ser necessários. Neste dia, você pode receber a culpa por um erro alheio, ou pode perdoar e esquecer um deslize. Este dia deve ser usado para refletir, expandir ou concluir, e planejar as mudanças de amanhã. Acima de tudo, use o tempo para amarrar as extremidades soltas, e não espere que alguma coisa nova tenha início. Capítulo 14 Além do 9 Como usar o 9. Usando a aritmética ordinária, o 9, somado a qualquer número ou subtraído de um número maior, deixa o número original inalterado quando este é reduzido a um único dígito. Se estiver com pressa, ignore o 9, pois o resultado será o mesmo. Exemplo, 1991 é igual a 1 mais 9 mais 9 mais 1 igual a 22 mais 0 igual a 2. Ignorando os 9, 1 mais 1 igual a 2. Subtraia, 13 menos 9 igual a 4, 13 igual a 1 mais 3 igual a 4. Quando 9 é multiplicado, produz-se a si mesmo quando reduzido numerologicamente a um único dígito. Multiplique. 9 vezes 4 igual a 36 e 3 mais 6 é igual a 9. Números mestres aprimorosas implicações que vão além dos significados dos números únicos reduzido em alguns números duplos. Alguns, enquanto números duplos, têm qualidades especiais que inspiram liderança e benefícios duradouros para terceiros. Outros são testes que dizem respeito à antiga fé nas leis do karma, um plano de pagamento espiritual para as transgressões do passado. Concordar ou não com os antigos não é a questão, pois conhecer as exigências destes números em nada facilita a vida. Todos os números maiores que 10, inclusive, têm a responsabilidade de relacionar-se despojadamente com seus companheiros. O significado dos números 11, 22, 33 e 44 deve ser levado em consideração ao analisar um mapa. Eles oferecem a opção de elevar as reduções de 2, 4, 6 e 8 a proporções universais. Para os fins da adição, o número reduzido pode ser usado. Quando os números são reduzidos a um número único, o resultado será igual. 11 mais 7 é igual a 18 e 1 mais 8 é igual a 9, 2 mais 7 igual a 9, 22 mais 7 igual a 29, 2 mais 9 igual a 11 e 1 mais 1 igual a 2, 4 mais 7 igual a 11 e 1 mais 1 igual a 2. Estes números indicam energia nervosa extraordinária que deve ser usada em propósitos egoístas ou despojados. Certas pessoas podem não conseguir atender às exigências do número maior, e seguem o significado do número menor. Além do 9, as pessoas se transportam às extraordinárias percepções da mente e do espírito. Como ocorre com todas as coisas na numerologia, os significados dos números indicam as opções, mas a escolha é nossa. Números duplos por trás dos números práticos de 1 a 9. Nota: quando um grupo de números é somado, o resultado é geralmente um número duplo. Todos os números duplos que estão por trás dos números de 1 a 9 também têm significados. Os números maiores do que 9 são compreendidos quando lidos como dois números individuais com um resultado geral. Exemplo: número 23 igual a 2 mais 3 igual a 23, 5. Leia o 2 e o 3 para fazer lastro para o 5. O 3 percorre o 2, isto é, o 2 prepara o terreno para o significado do 3. Exemplo de automotivação 23, 5. A pessoa quer colaboração e intimidade. 2.
e precisa de parceiros belos, jovens e imaginativos. 3. No conjunto, sente-se à vontade quando aprende com a experiência, saboreando os prazeres sexuais e fazendo viagens mentais e físicas. 5. Exemplo de destino 23. 5. A pessoa deve aprender a colaborar e a desfrutar de intimidade. 2. Ir a encontrar parceiros belos, jovens e imaginativos. 3. No conjunto, o destino oferece oportunidades de aprender com a experiência, desfrutar os prazeres sexuais e fazer viagens mentais e físicas. 5. Números de alerta. Os duplos podem ser também números de alerta. O número 13 é repleto de superstições que são explicadas redutivamente pela numerologia. Os números 14, 16 e 19 têm significados de provação que descrevem as lições transmitidas pelos antigos. Além do significado místico do número duplo, e do significado simples do número único reduzido, todo despertar, todas essas provações e todos os desafios aplicam-se ao número duplo. Se o alerta é obedecido e os comportamentos não são repetidos, as provações são superadas e as recompensas são possíveis. Números de liderança e inspiração. Além do 9, há números especiais de liderança e inspiração. 11, 22, 33 e 44. Não leia os significados do 2, 11, 4, 22, 6, 33 e 8, 44, a menos que esteja óbvio que os números duplos maiores estão sendo ignorados. Os números duplos 11, 22, 33 e 44 não são atribuídos a uma pessoa incapaz de inspirar os outros e servir à humanidade. São chamados mestres, ou visionários. Os números mestres têm potenciais positivos e negativos. Quem tem números mestres por trás dos números únicos de seu mapa tem acentuado o poder do número único reduzido e tem a oportunidade de causar impressão duradoura. Tudo é relativo. Se uma autoexpressão 22, comum, trabalhadora, possuir uma mercearia na vizinhança, terá o impulso e antevisão de montar o negócio visando a passá-lo aos filhos. O grande multimilionário de nome Rockefeller tinha a autoexpressão 22, e quando a economia do país afundou na década de 1930, ele passou seus bens para o fundo Rockefeller Center. O Rockefeller Center foi construído para ajudar a cidade de Nova YSRK durante a Depressão, oferecendo trabalho para os desempregados. Os indivíduos, nestes dois exemplos, poderiam ter desempenhado, e de fato fizeram, um serviço de utilidade pública, que tem raízes na amplitude de sua própria experiência. Os números 11, 22, 33 e 44 são inspiradores e criativos, e deixam marca na humanidade. O poder do 11, 2, 22, 4 e 33, 6 não se consegue manter, os significados maiores e metafísicos do 11, 22 e 33 flutuam com os significados menores e práticos do 2, 4 e 6. São números reflexivos, perfeccionistas, tranquilos, uniformes e receptivos ao planejamento e às providências que edificam o futuro. O 44-8 é criterioso e receptivo, mas também um solucionador de problemas eficiente humano que com seu trabalho deixa marco terapêutico duradouro no plano material. Os talentos do fisioterapeuta exemplificam a auto-expressão do 44-8. O 55-10-1, o 66-12-3 e o 77-14-5 são sociáveis e de espírito público, e intensificam a atitude dos números duplos. No plano individual, se reduzidos a 1, 3 e 5, são operosos, ambiciosos e expressivos, que encrespam as águas e acentuam os significados básicos dos números reduzidos. O 55-1, o 66-3 e o 77-5 proporcionam a oportunidade de discernir, desenvolver reputações e mudar para melhor. Exigem a dedicação mental e física que conduz geralmente a carreiras ou estilos de vida característicos. O 77-14-5, entretanto, não deixa de ter defeitos de personalidade. O número base 77 é uma duplicata do introspectivo 7. A redução 14, então, é um número teste com lições e dívidas que exigem pagamento. A redução final 5 do 77 apresenta um conflito entre sua espontaneidade inteligente e as deliberações brilhantes do número 7.
E um número que precisa se abster da melancolia, dos vícios e das dispersões escapistas para ajudar alguém, a autoajuda R-se. O 77, em seu rastro, deixa a transição não comercial e, em virtude do vai-vem do 5, será inconvencional. O 88, 16, 7 entra em grande conflito quando tenta usar o poder material e, ou as ideias comerciais para edificar perfeições espirituais, científicas e técnicas. Este número experimenta provações legais e românticas. As provações do 16 indicam que vai ascender e declinar. Entretanto, o 88, 16, 7 começa mais alto, e o curso de seus tropeços é maior. Quando se dedica a aperfeiçoar uma especialidade, usando a eficiência e coragem para fomentar as investigações, o 88, 7 pode ser força material e elétrica que desperta as raízes espirituais da humanidade. O 99, 18, 9 é receptivo e agressivo para a humanidade. Obtém resultados a partir de sua liderança independente executiva e de seus atos despójados e caridosos. É a pessoa corajosa e compadecida que, quando o navio está afundando, oferece seu lugar no barco salva-vidas a outra pessoa que julga mais necessitada do que ele. O 99, 9 indica grandes serviços de utilidade pública nas áreas artísticas, curadoras e aconselhadoras. Estas capacidades atingem o uso prático depois de muitos sacrifícios extremados. O terapeuta progressista e inovador que usa as formas clássicas das belas artes para ascender a expressão criativa do paciente pôde exemplificar o 99, 18, 9. Todos os números duplos, 12, triplos, 123, e quádruplos, 1234, podem ser compreendidos interpretando-se cada número por trás da redução. Maior importância é dada ao número final, com percepções interiores acumuladas a partir dos números lastro. Número 26 igual a 8, 2 mais 6 igual a 8. O número lastro é 26. O número inicial é 8. Número 1234 igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10, 1 mais 0 igual a 1. Número 1234 igual a 1. O número lastro é 10. O número inicial é 1. Significados dos números extraordinários além do 9. Número 10, 1, é um número 1 que não se basta. Que, ao contrário do 1, é cioso da assistência às pessoas. O número 10 corresponde à perfeição do eu mais elevado num plano consciente interior onde inexistem tempo e espaço. Em metafísica, os desafios da personalidade não existem. Na expressão mundana, unidigital de um número, os desafios da personalidade são os responsáveis pelos extremos e estresses. A menos que seja reduzido egoisticamente a um mundano 1, o 10 não será egoísta ou impaciente. Todo um levanta-se para ser contado, e exibe unidade de mente e espírito que resulta em ideias exclusivas progressistas no plano universal. O 10-1 assume a iniciativa de mudança inovadora em sua comunidade. Juntamente com outros números ativos de um mapa completo, o 10-1 pode ser o pioneiro de métodos, pode controlar as diretrizes nacionais ou conquistar o coração da realeza de modo a afetar as mudanças no mundo. Automotivação, intenso, inventivo e afortunado nas ambições familiares e comerciais. Muito reflexivo. Quer fazer mudanças baseadas nas experiências emocionais passadas. Autoimagem, um líder ambicioso, compadecido e não emocional. Autoexpressão, pessoa de iniciativa, brilhante. Evolui mudando as metas e consegue estatura e dinheiro como resultado dos esforços passados. Inspira os subordinados e os iguais a expandirem as fronteiras das aspirações. Destino, influenciar e ler. Encontrar oportunidades nas quais as inovações, a exclusividade e a decisão proporcionam mudanças afortunadas. Evolui retomando uma antiga ideia que promove novo tipo de assistência às pessoas. Aprende como e quando controlar os assuntos importantes. Número 11-2. Visionário com oportunidades de servir à humanidade atraindo adeptos e publicidade para os ideais pessoais exclusivos. Místico, vanguardista e evangelizador, o 11-2 atrai fama quando despojado. Toma decisões, constantemente,
detonadas por energia nervosa e muito sensível. O 11-2, vez que outra, abranda e repousa como um receptivo 2+, quando desequilibrado ou desafiado pelo número 2, pode padecer dos temores do envelhecimento, das prisões de ventre, dos distúrbios nervosos crônicos, alergias, da diabetes ou dos problemas de garganta. Automotivação, quer fazer alguma coisa, qualquer coisa, especial. Finge extinção quando na verdade está ausente ou perdido em sonhos de perfeição detalhista. Deseja amigos de mesma psique. Escolhe os amigos íntimos que lhe são fiéis aos ideais. Precisa ser inspiração para outros. Autoimagem, almeja viver, amar e trabalhar acima dos demais. Apresenta-se modesto, reservado e bem vestido. Intuitivo, individualista e inspirado. Ou é um sonhador, ou um dínamo humano. Autoexpressão, atrai a publicidade dourada e liderança entre as elites. Os talentos conduzem a ensinar, inventar, filosofar, interpretar, fazer programas de computador, escrever ou a interesses metafísicos ou espirituais. Deve seguir os ideais pessoais, dar o exemplo, e querer ser diferente para viver segundo as possibilidades mestras do 11. Pode reverter ao 2 quando muito compenetrado. Destino, deve aprender a especializar-se, ser elitista e conservar a humildade. Atrai publicidade e cartaz. O amor e as parcerias íntimas podem ser difíceis de manter quando os ideais pessoais estão ameaçados. Logra êxito, sem esforço, na trilha do 2 desde que não tente aprender e dividir as percepções íntimas. 11. As crenças religiosas ou espirituais da infância permanecem se não seguir a intuição. 11. Deve cultivar interesse na invenção, interpretação, nas filosofias metafísicas ou universais. É um destino a mestre no qual surgem oportunidades que possibilitam ao portador especializar-se num talento exclusivo e inspirado para levantar ou apoiar os outros. Espera-se que o 11 preste assistência às pessoas e dispose publicamente as crenças pessoais que entretêm, inspiram ou elevam. O 11 deixa imagem duradoura e é um imã para as pessoas enturmadiças que o percebem espírito afim. Alguns destinos 11-2, Bart Bacharas, Francis Bacon, Shirley Temple Black, Louis Braille, Richard Burton, Coco Chanel, Christian Dior, Katharine H.P. Barney, Barbara Tion, Robert Kennedy, Rose Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis, George C. Scott, Neil Sedaka, Gloria Vanderbilt. Os produtos imóveis com modelo ou números de série 11 têm problemas crônicos, irritantes e triviais. Apresentam-se exclusivos e atraem um séquito de elitistas mas, de modo geral, acabam sendo um problema que não vale a pena. O número 11, nos endereços domiciliar e comercial, atrai pessoas criativas, visionárias e muito sensíveis. O senhorio poderá ter problemas em cobrar o aluguel destes indivíduos. Número 13-4, a carta do tarô para o 13 detalha um esqueleto, e o título da carta é Morte. Não é de surpreender que a superstição entregue o 13 às mãos da ceifeira sinistra. E para turvar a fama reconstrutora original do número 13 sentaram-se à mesa de Cristo e houve morte a seguir. Na imaginação vívida daqueles sacerdotes antigos e sedentos de poder, que precisavam forjar uma história para atemorizar as mentes da massa e conservar o faraó a uma distância respeitável, o número 13 foi vendido no leito do rio da superstição com o infante Moisés. Em termos numerológicos, o significado do 13 antecede a última ceia, remontando a 600 a.C. e a filosofia de Pitágoras. O 4, número raiz do 13, era o que alicerçava os testes de eficiência, trabalho e estabilidade material na escola de mistério grega de Pitágoras. O 13 não significa um corte, indica evolução e mudança, o fim de uma convicção e o nascimento de uma nova consciência. 013 não relaciona seus avisos à morte de pessoas. Relaciona-se à morte de uma consciência e à construção de outra baseada nos proveitos da anterior. Vinculado ao 13, de fato, um alerta e uma leve provação. Quando o número se relaciona com a automotivação, imagem, expressão ou destino de uma pessoa,
é aviso de frivolidade, preguiça, desorganização e indiferença. A pessoa pode carecer de honestidade e bom senso e por isso negar esforço para galgar a estabilidade material diante da transformação da consciência. A pessoa com o 13-4 pode mentir e enganar para conseguir aceitação e segurança. Quando ocorre transformação, a abordagem terra a terra das convenções, das autodisciplinas e das realidades práticas da vida mostra que o indivíduo levou a sério o alerta de que nada se ganha sem muito trabalho. Acabam os desperdícios intolerantes, frívolos, egoístas e superpermissivos. O portador do 13-4 toma conhecimento dos métodos e descobre os meios de acumular os bens materiais de benefício para si mesmo e os outros. O 13 em qualquer categoria indica, num mapa, que se está diante do momento da verdade. Quando ocorre uma mudança de consciência, são grandes as recompensas. Alguns destinos 13-4. Woody Allen, Butch Cassidy, Sigmund Freud, Eugene McCarthy, Steve McQueen, Bette T. Midler, Arnold Schwarzenegger, F. Hank Sinatra, Joe Weissmuller. Produtos de modelo ou número de série 13-4 quebram e são usados, no todo ou em parte, para construir um produto melhor. Estes produtos serão atraentes e exclusivos, mas sua função final será inteiramente utilitária. Lares ou escritórios com endereço 13-4 são os dos combatentes que se levantam depois de um fracasso. Número 14-5. Conhecer este significado facilita o trato das provações de um número teste. O mal-estar pode ser evitado com autoconsciência e autodisciplina. Segundo os antigos, 14 é o número kármico do homem físico. Suas lições e testes relacionam-se ao uso sexual indevido e excessivo. Para aprender a lição, não se devem repetir os mesmos erros. No devido tempo, ocorre a reconstrução. O 14-5 alerta contra a luxúria, o jogo e a curiosidade insaciável. O portador do teste pode desfazer um compromisso antes de estar satisfeito e, aferrar-se à liberdade às custas de outrem. O número 14 começa autodestrutivo e não tira proveito das experiências passadas. O egoísmo do negativo e a falta de autodisciplina do negativo 4 dão ao 5 errático, irrequieto e impaciente um estilo de vida miscelâneo. Sexo, drogas, bebida e todas as sensações passionais e físicas são saboreadas em excesso. As tentações impulsivas, erráticas e indiscriminadas governam o desinformado 14-5. As preocupações e os abusos acarretam perdas, hemorrais, acidente, doenças, morte súbita ou defeitos físicos. O desenvolvimento material é retardado em razão dos traços negativos do 4 e 5 até que o 14-5 se acalme, experimente a renúncia, se necessário, e dê uso prático à liberdade pessoal. Automotivação. A pessoa não compreende de que maneira pode ficar à vontade e ser livre ao mesmo tempo. Tem retrocessos emocionais e recebe pouca satisfação nos relacionamentos sexuais. O 14-5 pode ser irresponsável, impaciente e conservar-se absorto nas sensações físicas até ser forcado, pela falta de realizações materiais, a fazer um esforço consciente para mudar. Autoimagem. O 14-5 não sabe que parece disposto a tentar qualquer coisa e emite vibração que convida para novos encontros. As frustrações e decepções podem ocorrer até que o 14-5 compreenda que atrai atenção e aventura. Autoexpressão. As pessoas com 14-5 apegam-se às causas e aos empregos perdidos que estão para lá de Maduro-Royce, ou então largam o emprego para não ter que assumir a responsabilidade por vir. Enquanto o 14-5 se permitir a indocilidade, e não permanecer tempo bastante para se especializar, não consegue edificar a segurança material no emprego mesmo que emocionante. Sofre muitas mudanças profissionais insatisfatórias até trocar sua impulsividade pela autodisciplina. Destino. O 14-5 pode ser um acidente ou ter um incidente inconvencional ou uma circunstância incomum relacionada a si próprio ou aos pais durante o nascimento. Para superar esta provação, deve aprender a não ser possessivo ou abusivo e não esperar viver um estilo de vida convencional. Para ele, os sentidos físicos são muitíssimo importantes.
Ele não entende seus próprios sentimentos e fica confuso quando tenta compreender os motivos do parceiro. O 14.5 experimenta o aprendizado. Os resultados podem acarretar perdas, doença e extremos. Eventos surpreendentes e tentações sexuais conduzem a demoras na consecução das metas. Há repetidos incidentes devidos a uma má programação e a especulações incautas. Pode ser necessária uma meia-vida de desilusões para que o indivíduo perceba que há certas mudanças que lhe escapam ao controle e há certas eliminações que são repetições de erros passados. O portador do destino 14.5 pode não dar valor ao dinheiro. Experimenta instabilidade ou falta de realizações materiais até compreender que não precisa, com sua indocilidade, romper laços para se sentir livre. Alguns destinos 14.5, Marlon Brando, Johnny Carson, Moshe Dayan, Clint Eastwood, Leonard Gerald, Zsa Gabor, Aldo Gucci, Adolf Hitler, Lee Iacocca, Billie Jean King, Nastasia Kinski, Jeanette Leigh, Abraham Lincoln, Aristóteles Onassis, Lee Harvey Oswald, Eva Peron, Juan Perón, Carly Simon. Os produtos com modelo ou número de série 14.5 são surpreendentes e não fazem o que se espera deles. Este número é afortunado somente nos itens inconvencionais. Número 16 de 7. O teste kármico do otimismo, da fé e força de vontade. Os antigos acreditavam que o 16, número que indica o amor ilegítimo do passado, o orgulho descontrolado e a vaidade, prediz futura desgraça, decepção ou desilusão. Ideias errôneas geram adversidades, amor conquistado e perdido, poder conquistado e esvaziado. Se o indivíduo baseia o valor material no hedonismo e na corrupção, realiza seus desejos pensando que conseguiu o que queria quando, na verdade, perdeu tudo. Um marido ou uma esposa infiel pode trocar o cônjuge por alguém mais jovem, casar-se, inundar o novo companheiro com luxos insustentáveis, dar a casa em garantia de empréstimos para pagar contas e descobrir que este novo companheiro mais jovem tem um amante. As trapaças não passarão despercebidas. A desgraça, a falência ou a prisão pode ser o resultado de superficialidade, ignorância e malefício na fabula deste número 16. O teste espiritual do portador do 16.7 é satisfeito quando este encontra um verdadeiro amor ou ambição comercial, e não toma atitudes que possam ferir alguém ou deixar sentimentos de culpa. A fé e a confiança no amor e no dinheiro devem ser mantidas. É preciso autodisciplina para superar os temores egoístas de solidão e pobreza. Automotivação, desejo de relacionamentos amorosos e promessas serão aquém do esperado. Autoimagem, sucessivos relacionamentos e casos amorosos rompidos continuam até que o 16.7 aprecie as coisas momentâneas que tem e constate que o amor, o desejo e as promessas não duram para sempre. Autoexpressão, a profissão ou o negócio pode florescer, e as posses podem tornar-se demasiado importantes. As finanças, os bens, os amantes, o sossego doméstico, a reputação e a posição na comunidade, tudo que for conquistado, podem ser confiscados. O 16.7 visa aprender que não é o advogado que traz a verdadeira riqueza, não é a amante que a retira, não é o contador que a multiplica e tampouco o imposto de renda que a divide. Destino. É provável que as lições sejam aprendidas e fiquem mais óbvias quando o 16.7 ascender e cair no destino. A força e a paz de espírito interiores são testadas, e o direito inato é questionado. O filho pode ser ilegítimo, nascido com enfermidades difíceis de tratar ou com problemas legais. Problemas mentais, físicos, emocionais e financeiros podem surgir. O 16.7 não consegue se apegar a bens ou amo reis torna-se afluente e influente, mas perde tudo devido à imprudência ou indisciplina, ou então sucumbindo aos vícios sexuais, e possivelmente, enfim, devido a medidas questionáveis, enfrenta a desgraça, a falência ou a prisão. O 16.7 satisfaz o teste quando não carrega ressentimento, não é tolo, amargo, indulgente em excesso e abusivo. Quando reconhece a dívida, apressa-se em pagar não repetindo os erros. Requer força de caráter e fé na orientação metafísica para aceitar uma obrigação que não lembra ter assumido. Se identificar as armadilhas,
pode cumprir as obrigações sem ter que se sujeitar a constrangimentos. Alguns destinos 16-7, Alexis, czar da Rússia, Muhammad Ali, Charles Aznavour, Candice Bergen, Mel Brooks, Joe Cocker, Sandra Dee, Diana, Princesa de Gales, Elizabeth II, Rainha da Inglaterra, John F. Fitzgerald Kennedy, John Fitzgerald Kennedy Jr., Peggy Lee, Marilyn Monroe, Al Pacino, Donald K. Reagan, A.R. Tour Schlesinger Jr. Os produtos e propriedades com o modelo ou número de série 16-7 terão problemas difíceis de diagnosticar no motor e elétricos. Toda propriedade ou negócio comercial com este número logra êxito, tem problemas legais depois do êxito e acaba conseguindo apenas uma porção dos resultados projetados. O dinheiro, as ambições comerciais e o 16-7 não são parceiros amistosos. Do mesmo modo, se possível, o 16-7 deve ser evitado nos empreendimentos empresariais. Número 19 de 1. Quando o 1 e o 9 são reduzidos a 1, dizem as implicações kármicas que os movimentos egoístas e ávidos de poder foram a mola propulsora dos atos de assistência universal ou humanitária. A lição e o teste implicam que o 19-1 deve prestar serviços e compreensão despojados durante a vida ou então padecer um sacrifício atrás de outro. Como o 9 requer tolerância e consecução, o 19-1 será punido ao máximo de seu limite até que o maior interesse alheio tinha precedência sobre as necessidades de seu ego. Se o 19-1 mostra ao mundo um estilo de vida diferente do que leva em segredo, nega sua individualidade. Deve despertar seu verdadeiro espírito, sendo criativo, autoafirmativo e progressista e guarnecer os outros, ao mesmo tempo, com compaixão, amor fraternal, tempo e dinheiro. O 19-1 é o cobrador e arranca da vida tudo o que dá. Automotivação. Os assuntos ocultos serão revelados de modo que todo mundo os veja. O 19-1 terá que sofrer a indignidade de ser desmascarado. Como este número é de renascimento, o indivíduo pode ter uma crise que acarrete mudança, no plano mental ou físico, por meio de uma quase-morte. Assim que a realidade se estabelece, o indivíduo vê sua vida realisticamente como algo a ser vivido. Jamais receberá mais do que com que é capaz de lidar. Autoimagem. Os relacionamentos íntimos geram mal-estar, pois o 19-1 é um número teste. Os desejos deste indivíduo são negados, e é improvável que se apegue aos sonhos pessoais. Se o 19-1 se tornar um solitário, com atos antagônicos ou descontentamento, jamais se sentirá satisfeito ou cumprirá as obrigações do teste. Quando aceita a realidade e dá amor impessoal por meio de interesses humanitários, sente-se à vontade porque está superando o teste. Assim como na automotivação, jamais recebe mais do que com que é capaz de lidar. Autoexpressão. Este indivíduo terá ambições, muito se esforçará por elas, mas outros receberão o mérito. Os 19-1 não devem se tornar inativos ou desistir das metas. Assim como os demais 19-1, jamais recebe mais do que com que é capaz de lidar. Mesmo que demore muito a chegar, o sucesso é possível. E possível também que os resultados lhe sejam arrancados depois de conseguidos. Destino. Há restrições e repressão à compenetração e ao abuso do passado. Os problemas de hoje, que estão ligados aos relacionamentos do passado, reduzem a liberdade de efetuar mudanças ou de expandir-se nas ambições. A vida será dedicada a tentar novas ideias e atos que visam a liberdade. A dívida deste destino deve ser paga com esforço pessoal, dinheiro e a perda das necessidades do ego. Jamais recebem mais do que com que são capazes de lidar. Alguns destinos 19-1, Daniel Boone, Truman Capote, Sean Connery, Sammy Davis Jr., Ernest Hemingway, O. Henry, Nancy Reagan, Nancy Sinatra, Ringo Starr, Sarah Vaughan. Número 22 de 4, são os construtores mestres que têm uma ideia, planejam os detalhes e trabalham no sentido de atingir resultados tangíveis. Assumem, organizam, administram e completam trabalhos que os outros não conseguem completar e problemas que os outros acham insolúveis. Têm um potencial extraordinário para conquistar riqueza e influência instigados pela energia nervosa, mental, física e espiritual,
Os indivíduos com o 22-4 gostam de conversar sobre confidências e são labutólatras. Pode-se contar que os casamentos e relacionamentos do número 22 de 4 vão ocorrer bem desde que o indivíduo seja terra-a-terra, prático e sem tensões. A inspiração tem raiz em sua intuição muitíssimo desenvolvida. Influente, educado, diplomático, o 22-4 procura ao máximo alcançar o mirrado mundial. O indivíduo torna-se muito autoritário, criativo e intenso quando organiza reformas estimulantes. Quando funcionam sob a energia 4, as pressões do 22 são reduzidas, mas é menos provável que as realizações tenham influência benéfica ou um amplo horizonte de operações. Ainda, o 22 é da indústria, política ou das outras profissões nas quais as realizações 4 possam flutuar com o potencial 22 para melhorias de destaque. Na automotivação, autoimagem, autoexpressão e no destino, é impossível conservar a influência 22 durante um período prolongado. O indivíduo oscila entre a estabilidade construtiva, a autodisciplina e a ordem do 4 e a índole, o reconhecimento, a posição e a afluência atraídos pelo dinâmico 22. Um projeto de trabalho perfeito para a autoexpressão 22-4 é a reconstrução e restauração de uma casa ou prédio de categoria. Para fazer um mundo mais belo, o serviço público e a legislação são ocupações fundamentais para o 22-4, idealista e avesso a brincadeiras. Como professor, escritor ou especialista em eficiência, influencia outros e alarga-os, visando ao progresso material. O 22-4 tem influência sem limites. Pode preferir navegar com seu lado 22, para satisfazer desejos secretos, ou cumprir metas com seu lado 4, lento e com certeza de movimento contínuo. Alguns destinos 22-4, Frank Avalon, Anne Bancroft, Kirk Douglas, Hugh Hefner. Os produtos com modelo e número de série 22-4 são os clássicos burros de carga de grande resistência. As residências ou escritórios deixam marcas duradouras e beneficiam-se materialmente quando têm um endereço 22. Número 33 de 6. O número mestre 33-6 será encontrado na automotivação, auto-imagem e autoexpressão. O 33 serve à comunidade e inspira poderosamente o nascimento de organizações de serviços. A pessoa com o 33-6 encontra missão especial, sacrifica as considerações pessoais e procura liderar movimentos reformistas. Apesar de sua coragem, auto-sacrifício e humildade, o 33-6 quase não recebe elogio, e raramente o espera. Veste-se para se sentir confortável e toma providências que sirvam aos seus propósitos. Se as convicções 33 afastarem o 33-6 da vizinhança imediata, o aspecto 6 conturba-se e o aspecto 33 passa para o plano de fundo. O 33-6 pode usar a energia inferior 6 ou aplicá-la à sabedoria do 33. As oportunidades de autoexpressão levam o 33 às áreas de especialização que o habilitam a ser conhecido como o professor do professor. Os empregados que percebem a necessidade de um fundo de crédito na empresa e se oferecem para iniciá-lo são exemplos fundamentais da preocupação comunitária do 33. Uma criança não consegue lidar com a energia do número, mestre. Nos primeiros anos, a energia do 33 é internalizada e a criança pode demonstrar frustração por meio de crises de humor jovens que gostam, com tranquilidade e prazer, de agradar os adultos. Os 33-6 exibem ocasionalmente comportamento intrigante. Assim como o 11 e o 22 acrescentam vibração mestra inspirada e visionária aos significados numéricos práticos de uma criança 2 e 4, o 33 também deixa a criança propensa a se perder em seus pensamentos. O 6 é número protegido, por isso o 33 encontra-se sob as provisões do 6. Os indivíduos número 33 sempre conseguem ajuda quando em apuros. O 33 e o 6 trabalham para conservar a harmonia do grupo. O 33 compartilha conhecimento, quer consolar e atrai ocupações que substituem o cônjuge, embora atraia o amor de muitos. O 6 é vibração doméstica que se devota às melhorias no lar e ao amor dos poucos familiares. O 33-6 serve aos outros, em troca, será sempre servido de modo a garantir a continuação de sua ajuda.
Os produtos e endereços número 33 são desejáveis e duráveis. Número 44 de 8. O número mestre 44 é encontrado na automotivação, autoimagem e autoexpressão. Os fatores fundamentais da personalidade no 44-8 são a capacidade de aceitar uma situação imperfeita, de curar com as mãos ou de sanar, com seus sonhos práticos, as várias desvantagens alheias. Usa a disciplina, a prática continuada e a firmeza de propósitos para atingir suas metas. O fisioterapeuta, o disciplinador militar ou o político que assiste uma comunidade carente é o melhor exemplo do 44-8. As crianças com a energia extremada do 44-8 devem ser estimuladas a praticar esportes ou a continuar muito ativas. As crianças dotadas com este nível alto de energia podem agir como se lutassem por seus próprios domínios ou estivessem em guerra contra a tradição. Os adultos com este número são recompensados com o sucesso, e a miúde inspiram reavaliação quando são reconhecidos. Os indivíduos com 44-8 podem abandonar os objetivos financeiros para servir a causa humana. A necessidade de contar consigo mesmo e as ambições comerciais do número 8 podem jamais mudar para o metafísico 44, mas existe a oportunidade para os indivíduos que prefiram ser mais corajosos. Os produtos e endereços 44 proporcionam vantagens materiais aos compradores. Redução dupla, números mestres 55, 66, 77, 88, 99. Número 55, 1. O número 55, 10, 1 é encontrado na automotivação, autoimagem e autoexpressão. As ideias inovadoras que lançam mudanças progressistas levam o 55, 1 à assistência ao público. Quando vibra com os indivíduos 55, a energia correspondente age como catalisador universal. O número 55 enfatiza a perspicácia e a curiosidade, enquanto aprofunda o raciocínio e a liderança independente. E número dos mais ativos e inconvencionais. Os pais podem querer que seus filhos 55, 10, 1 não sejam tão exigentes, inteligentes e únicos. A juventude é o terreno onde as ideias 55, 10, 1 são semeadas, mas não podem ser colhidas. Os número 1 querem gratificação instantânea, a impaciência e o egocentrismo dos 55, que aprendem somente com a experiência, podem ser lendárias. A infância determinará a cadência de suas personalidades confusas ou discernidoras. Os resultados das tarefas empreendidas dependem da capacidade de um indivíduo ser paciente e exercer autocontrole. Sejam pioneiros, excêntricos ou entusiásticos, os lead-reis espirituais, escritores, investigadores e aviadores passam a ser influenciados por este número. Os produtos com modelo ou número de série 55 são originais. Não são testados, confiáveis ou convencionais, mas são promovidos de modo instigante e dão lucro rápido para o fabricante, embora geralmente precisem ser aperfeiçoados para se tornar compras duradouras. O número 55, como endereço residencial, não conduz a um estilo de vida aconchegante, pacífico ou tradicional. Muitas mudanças surpreendentes ocorrem debaixo do telhado 55.0. O estilo desta residência parece diferente e revelador de tendências.